Então, bom dia, sejam bem-vindas. Esse encontro, né, é um cultivo da presença, então como teve gente que nunca veio, eu vou explicar um pouquinho o que eles são, né, são encontros semanais, logo de cedo, de manhã, para começar o dia, em que a gente cultiva a presença, né, como vivenciando práticas de meditação, de respiração, e eu sempre faço uma mini aula também no início para falar de um tema que nos afeta a todos, né, que nos atravessa no nosso cotidiano. Geralmente se relacionando com esse caos que a gente costuma viver, com esse excesso de ruídos, com as nossas angústias, ansiedades, com as nossas dificuldades mesmo de lidar com as nossas vulnerabilidades diante da nossa vida contemporânea, que envolve tanto as nossas questões pessoais, quanto o como a gente se relaciona com o nosso mundo, que também tem as suas especificidades e que nos afeta bastante, né? Eu trago comigo, né, um suporte, um apoio de várias áreas da psicologia, especialmente da Gestalt, para quem conhece, que é uma abordagem que a gente vai lidar com o que a gente sente, com o que a gente percebe, com como a gente se percebe, né? E bastante também do budismo tibetano para esse encontro aqui. Então, eu gosto muito da Pema Chodron, que é essa autora, autora desse livro aqui. Não sei se está ao contrário para vocês, mas é um livro que eu gosto muito e que eu estou utilizando muito nos meus trabalhos neste momento. Um dos vários livros maravilhosos dela, mas esse aqui eu gosto muito mesmo, que chama Quando Tudo Se Desfaz, Orientação para Tempos Difíceis, em que ela traz várias chaves pra gente. Não é à toa que a capa dessa edição é uma chave. Cada capítulo é uma chave. E, e hoje eu busquei mesmo trazer esse tema, né? Comentei com vocês no grupo e no Instagram, né? Que é o como lidar com os tempos da pressa, como lidar com o nosso caos, como fazer essa travessia e ainda assim seguir expandindo o nosso ser, seguir expandindo a nossa relação com a gente, seguir expandindo a nossa expressão no mundo, inclusive, né? Seguir expandindo esse ser que a gente é aqui e agora, com tudo que a gente tem, aprendendo a não precisar corrigir e se avaliar o tempo todo, né? E compreender como diferenciar o que é se perceber instante a instante, o que é ampliar essa percepção sobre si e diferenciar isso daquele estado de julgamento, de avaliação, de eu ficar me avaliando, me é, buscando perceber como eu estou para ficar corrigindo, né? E o budismo tibetano ele tem muito essa percepção de a gente aos pouquinhos ir saindo desse lugar de se julgar e de se corrigir para estar como a gente está, de ser como a gente é aqui e agora. Fosse daqui a pouco, não seria como está agora, né? Então, é uma abordagem que traz, principalmente pela meditação de atenção plena, que é aquela meditação mais voltada para o silêncio mesmo, que não é silencioso, né, mas é uma busca pelo silêncio, é um exercício do silêncio, em que, na verdade, a gente está se calando, entre aspas, né, com muita gentileza, com muita compaixão. É uma busca encontrar esse movimento com gentileza e com compaixão, para se escutar. Então a gente muitas vezes vai fazer uma prática de meditação de atenção plena e ao contrário do que muita gente acha, a meditação ela, muitas vezes não é silenciosa, porque a nossa mente ela atravessa, né? Os ruídos do nosso ambiente eles nos afetam, especialmente quando a gente está começando, a gente sente essa afetação de uma forma muito mais ampliada, que a gente não está acostumado a fechar o olho e abrir os ouvidos, né? Então a gente passa a reparar em sons que a gente nem percebe que estão ali. É um som da rua, um som da cidade, né? Um som da própria casa, das pessoas acordadas na casa e se movendo e fazendo as suas coisas, sem nem perceber que estão criando ruídos, dos bichos que estão ao nosso redor, né? Nossos pets e bichos da cidade, que também existem os bichos da cidade, né? Ou do mato, para quem mora num ambiente menos urbano. Então, esses ruídos, eles fazem parte da nossa presença.
né? E quando a gente se sente incomodado durante a prática, como se esses ruídos estivessem nos atrapalhando, ou como se esses pensamentos que nos atravessam estivessem nos atrapalhando, a gente entra num estado de resistir, de lutar com isso, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente não está aceitando os ruídos, que a gente não está aceitando os sons que compõem a nossa presença, né? A gente não está aceitando esse caos em que a gente está, né? E se a gente não aceita, no sentido de perceber, de se abrir a escutar, se abrir a se relacionar, a gente não tem a possibilidade de se relacionar e de crescer a nossa estrutura interna para dar conta de conviver com o que quer que seja, né? Então essa prática, ela é uma prática que traz para gente essa ampliação mesmo das nossas bordas, né? O que antes era um limite mais aprisionador, do tipo, eu vou só até aqui, eu não aguento e mais do que isso, né? Passa a ser uma borda em que a gente vai aos pouquinhos ampliando. O que antes era uma coisa de eu sentir que eu não tenho estrutura, que eu não dou conta de lidar, vai se tornando aos poucos, vão surgindo alicerces, né? Vão surgindo estruturas mesmo, arquitetônicas, né? Dentro da gente, em que a gente vai dando conta, que a gente vai se percebendo mais forte. E se sentir mais forte não quer dizer se sentir rígido, né? Porque muitas vezes a gente pode até olhar o bambu, né? Que é muito comum nas culturas orientais, né? Se falar do bambu, né? O bambu é aquela planta que ela é super rígida, mas ela tem toda uma maleabilidade, ela verga, né? Ela verga, mas não quebra, daquela expressão, vergo, mas não quebra, né? E é sobre o bambu, né? Maria Bethânia também fala, né, do bambu, naquela Canto de Amor, né, daquela música dela, aquele poema, né, que ela traz, e que é maravilhoso. Então, ela falou, sou como a haste fina, qualquer brisa verga, nenhuma espada corta. Né? Ela traz isso assim também, que é o quê? Né? Essa capacidade de a gente ter uma estrutura, né, mais firme, ter uma firmeza, mas ao mesmo tempo ter essa flexibilidade, essa maleabilidade. E aí, eu tirei uma cartinha para hoje, desse oráculo aqui, que é o oráculo do pão, não sei se vocês conhecem, e saiu doçura. Não sei se está aparecendo. Enfim, tem umas florzinhas, né? Ao redor. Agora apareceu. Mas deve estar ao contrário para vocês. Tem umas florzinhas, né? Bem delicadinhas, assim. E ela diz assim: doçura, viver com suavidade, com delicadeza, enxergar o outro com ternura, exercer o cuidar, mover-se pela vida com leveza, exercitar a sutileza, conviver com tolerância, tratar a si mesmo com carinho. Eu gosto muito dessa carta, fiquei muito feliz que ela saiu hoje, que acho que ela traz uma chave pra gente do como a gente pode descobrir o como nós lidaremos com o caos, o como nós lidaremos com os nossos ruídos, o como nós lidaremos com as nossas dificuldades, com as nossas vulnerabilidades, né? Então ela fala assim, viver com suavidade. E aí a gente pode se perguntar, como viver com suavidade? Como encontrar a suavidade no nosso cotidiano? Como encontrar a suavidade nos nossos movimentos mais simples? Né? Como abrir frestas para a suavidade? Né? Eu sempre falo, é óbvio que vai ter momento em que a gente vai precisar, né, de uma coisa mais dura, que a gente vai precisar ter um embate, a gente tem situações que a gente precisa reagir. Mas a gente está muito habituado a reagir a tudo. E geralmente, quando a gente reage a tudo, de qualquer jeito, da forma como vem, assim, imediatamente como vem, como chega um impacto, que geralmente a gente reage a um impacto, geralmente a gente reage com os nossos condicionamentos. Geralmente, quando a gente reage com os nossos condicionamentos,
o outro ser que está ali diante de nós, com quem a gente está interagindo, ou os outros seres com quem a gente está interagindo, também reagem com os condicionamentos deles. Porque escudo atrai escudo, arma traz arma. Essa energia que é também essa postura corporal que se ergue, né, de defesa, ela e de defesa muitas vezes com ataque, né, ela já atrai ela já faz com que o outro também se posicione dessa forma. Né? Então, assim, terá situações em que a gente realmente vai estar sendo vítima de alguma coisa, a gente vai precisar mesmo se defender. E vai ter situações em que a nossa defesa ela vai precisar ser outro tipo de defesa. E vai ter situações em que a gente não precisa se defender tanto assim. Que a gente está se defendendo por condicionamento. Está se defendendo porque a situação tocou numa ferida que eu tenho. A situação tocou um ponto de fragilidade do nosso ser. Tocou uma vulnerabilidade. E geralmente a gente não percebe. Né? A gente fala assim que é aí que a sombra age por nós. Né? E ela não age por mal. Né? Essa defesa, essa reação, ela não é por mal. Ela acontece porque a gente se acostumou e aprendeu a se defender dessa forma quando essa ferida é tocada. Então, se a gente está diante do caos do mundo, vou trazer aqui, né? Em geral, pode ser que para você seja diferente, mas em geral, quais feridas que estão sendo tocadas por um caos geral, por uma aceleração geral do nosso mundo, né? Geralmente, está sendo tocada a ferida da gente não ter sido escutada em algum momento, da gente não ter sido vista, da gente não ter sido cuidada com calma e com tranquilidade. Né? Isso assim, quando a gente era bebê, quando a gente era criança. Que a gente é cuidado, né? A gente é cuidado com as mãos, né? Nas mãos de algum adulto cuidou do nosso corpo, né? Para trocar uma fralda, para trocar uma roupa, para limpar um leitinho que escorreu durante a amamentação, né? Então tem uma série de cuidados ali do início da vida que marcam o nosso corpo, que marcam como a gente é manipulado. Manipulado não no sentido ruim, porque nesse momento tá num lugar de cuidado para a maior parte das pessoas. Mas se a gente for pensar, os adultos que estavam conosco, né, eles estavam o tempo inteiro em paz, zen, tranquilos, né? Ou nós, né, quando temos os nossos filhos, né, a gente tá, filhos, sobrinhos, né, crianças que a gente cuida, às vezes tem educador também aqui na turma. Então, assim, quando a gente tá com essas crianças, a gente tá o tempo inteiro zen, tranquilo, né, paz de espírito, né, isso não existe, né, é difícil. A gente tá o tempo inteiro com tempo, a gente às vezes tem uma emergência, a gente precisa sair de casa e precisa carregar a criança com a gente, e aí como é que vai ser? Vai ter que ser rápido mesmo, né? E aí a gente se pergunta, como que a criança, tanto a criança como o outro, quanto a nossa criança de dentro, né? Como a nossa criança recebeu essa situação de aceleração. Como a nossa criança recebeu, talvez, essa movimentação mais rápida, mais veloz, e às vezes até mais dura mesmo, porque às vezes esse adulto não estava regulado emocionalmente. E faz parte isso da vida também, né? Mas às vezes a gente fica com essas marcas, às vezes não. Com certeza a gente fica com essas marcas, né? Então, assim, quando a gente. E essas marcas, elas estão cravadas no nosso corpo. Se a gente não cuida delas, elas ficam como registros, elas ficam como botões que, ao menor sinal, são apertados. E aí, quando eles são. Quando alguém toca nessa ferida, essa ferida ela vem e cresce, 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 cresce. E aí, o que que acontece, né? É como esse instinto de susto, de medo, né? Qualquer coisa que nos acontece e que a gente não tá esperando, o que que o corpo faz? Né? A Pema Chodron, nesse livro, acho que foi no primeiro capítulo, ela traz um exemplo, assim, né, de qualquer bichinho, né, uma água-viva, um bichinho do mar, ela traz de algum bichinho do mar, eu não lembro exatamente qual, né, mas que quando encosta ele recolhe, né, mas a gente pode pensar num bichinho que tem uma concha, que quando é tocado ele já se recolhe dentro da concha,
Uma tartaruga que puxa a cabeça pra dentro do casco, né? Ou um bichinho que se assusta e sai correndo pra se enfiar em algum buraco. Depois ele vai entender, ele vai olhar ao redor e tentar entender o que foi que aconteceu. Mas na hora de um barulho estranho que ele não conhece, ele sai correndo pra encontrar um buraco dele. Um gatinho costuma fazer assim, cachorro muitas vezes também. Mas cachorro geralmente também tem o outro lado que às vezes reage. Então tem um cachorro que foge e tem um cachorro que reage, que late, 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 não para de latir, até entender o que está acontecendo, né? O que que é isso? É ele se autorregulando, né? Então o bichinho que fugiu vai se autorregular no espaço protegido. O bichinho que reage vai se autorregular, reagindo, reagindo, reagindo até que aquilo passe, né? Ou até que ele entenda o que aconteceu, ou até que passe o estresse que surgiu com a situação, né? E a gente não é diferente, nós somos bichinhos também, né? Então, é uma coisa muito bonita e muito legal, tanto dessa abordagem, né, psicológica que eu estudo, que é uma abordagem filosófica também, eu, na verdade, eu falo que é um modo de vida, né? Não é um modo de olhar para o outro, é um modo de existir, né? E aí, por isso, altera o nosso modo de olhar, olhar os outros ao nosso redor e olhar esse outro que nos habita, esses muitos outros que nos habitam também, né? E que é uma beleza que também está no budismo tibetano, e que eu tenho encontrado muito nos textos da Pema Chodron, especialmente, é esse lugar de a gente viver, de a gente trazer um pouco de suavidade, trazer aí, pegando a carta, né? Trazer a delicadeza, né? Enxergar com ternura, né? Buscar essa ternura dentro, né? Exercer o cuidar do que quer que nos aconteça, né? E quando a gente se abre para isso, a gente se abre para escutar, para reparar, repara, né? A gente não reagir imediatamente a qualquer coisa que nos acontece, mas a gente, opa, 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 o que que aconteceu aqui? O que que eu tô sentindo? Como que eu posso reagir? Como que eu posso lidar com essa situação aqui da melhor forma possível? E às vezes a melhor forma possível vai ser acelerada também, mas se a gente fizer esse um segundo que a gente dá um passo atrás e olha a situação e repara na situação, a gente se oportuniza a possibilidade de escolher como a gente vai reagir. E aí, se precisar mesmo ser uma reação mais rígida, mais firme, mais rígida, mais veloz, isso foi por uma escolha. E aí, quando é por uma escolha, isso tem um porquê, isso tem uma motivação, né? Se a gente está com uma criança, a gente vai poder explicar para a criança: olha, eu sinto muito, eu entendo a sua frustração, eu entendo que você precisa de mais tempo, mas nesse momento a gente precisa sair, porque está acontecendo uma coisa e a gente precisa estar lá daqui a rápido, né? E aí a criança, mesmo que ela ainda não entenda isso cognitivamente, mesmo que ela ainda não tenha estrutura para ter consciência disso, ela vai guardar dentro dela que esse adulto explicou para ela o que aconteceu. E ela vai aos poucos internalizando essa consciência e esse mecanismo de tomada de consciência. Quando ela faz isso, ela internaliza para dentro dela e ela vai aos pouquinhos também construindo isso dentro dela. E aí eu sempre uso esse exemplo de quando a gente faz isso com uma criança fora, para a gente entender que hoje a gente vai ter que fazer isso com a nossa criança interna, né? Não vai ter outra pessoa para fazer isso com a nossa criança interna. Então, ou a gente segue um caminho de ir escutando a nossa criança, entendendo a demanda dela e agindo da forma como a gente pode, da forma como a gente tem para lidar nesse momento, né? Buscando negociar e compor com ela um caminho ali do meio, né? Ou a gente vai seguir passando por cima dela e seguir repetindo com ela tudo aquilo que ela viveu. E aí, esse tudo aquilo é todas as coisas boas, os condicionamentos maravilhosos que a gente tem, de coisas que são gostosas mesmo, que nos trazem prazer, né? Que nos trazem consciência, que nos trazem presença, mas também todas aquelas situações em que são bem desagradáveis, que podem ser agressivas com a gente, né? E aí
chega pra gente uma clareza, assim, né, que tá muito forte nessa abordagem do trauma informed, né, essa abordagem formada né, pelo trauma e atenta ao trauma, que é o trauma não é o que nos aconteceu. O trauma é o que a gente segue fazendo com aquilo que nos aconteceu. É o que a gente segue fazendo com as feridas que a gente tem. Né? É a repetição, o trauma é a repetição. É, a cada vez que me gatilhou, eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que gatilho traz uma imagem da arma. E se a gente vê a imagem da arma, isso é algo que já é um. Já traz medo, já traz uma energia assim, muito de violência mesmo, né? De algoze de vítima, né? De alvo, né? Então, essa palavra é bem, para mim, ela é bem ruim, né? Eu prefiro pensar numa ativação, mas eu uso, né, quando eu tô dando uma aula, porque ela é uma palavra que está sendo muito usada, né? Então, assim, quando a gente é gatilhado ou quando a gente é ativado, quando a nossa ferida é ativada, isso é o gatilho. Isso é gatilho, a gente ser gatilhado. A nossa ferida foi ativada. Tipo, acordou a nossa defesa porque uma ferida foi tocada. Então, quando isso acontece com a gente tem a opção, a gente tem a oportunidade de escolher um novo caminho ou de lidar com o caminho conhecido. E aí a gente tem uma contradição muito interessante, que é, muitas vezes, o caminho conhecido é entendido pelo nosso sistema como um caminho mais seguro, como um caminho, como o melhor caminho. Por quê? Porque ele é mais rápido, ele é muito mais veloz, ele já tem uma trilha aberta. Só que muitas vezes esse caminho, ele não é um caminho, a gente acha que é um caminho confortável, o pessoal chama zona de conforto, né? Mas geralmente ele é um caminho muito desconfortável. Ele gera muitos desconfortos, ele gera um desconforto do não saber como lidar, né? Então a gente vai pelo caminho conhecido. O caminho conhecido, ele é o caminho mais fácil, mesmo que ele nos gere muita dor, né? E aí a dor é conhecida, e aí ela também parece ser mais fácil, mesmo que seja muito difícil pra gente lidar, né? Então, o caminho, a Pema Chodron traz também isso, assim, né? De que o caminho da consciência, ele não é um caminho fácil. Ele é um caminho que envolve esforço, mas ele é o caminho da transformação, ele é o caminho da cura. Mas antes de ele ser o caminho da transformação e da cura, como uma ação, como algo muito ativo, como algo de o que que eu faço com isso, né? E que ação que eu tomo, e pensar que a minha ação vai modelar o caminho, vai modelar o novo estado, né? Antes dele ter esse movimento, que esse movimento ele acontece, né? Mas ele não acontece com a velocidade que a gente quer, ele não acontece, né? Com essa idealização que a gente tem de que é um caminho que vai ser fácil. Antes disso, a gente tem um estado de passividade anterior que não é uma passividade de se deixar ser atingido, sabe assim? Não é essa passividade. É uma passividade de você se recolher e abrir sua percepção. A gente se recolhe para abrir a percepção, para tirar o véu. E esse é um movimento corajoso. A gente olhar o que é, como está. Se a gente não olhar o que é, como está, antes de tentar mudar isso, a gente não se abre a ter intimidade com a gente, a se conhecer verdadeiramente. E esse caminho às vezes é bem desconfortável. Se a gente busca só o que é confortável, a gente não cresce. Aquele momento eu trago verdades aqui, né? É a lagosta que cresce dentro da casca e ela precisa trocar de casca. É a borboleta que entra no casulo e a gente romantiza muito que o casulo é lindo, né, gente? O casulo é onde acontece a queima, o casulo é onde acontece a transformação, o casulo é onde ela deixa de ser o que ela era e ela não sabe o que ela será, né? O casulo é um momento muito desafiador, né? Então, assim, como que a gente pode levantar dentro de nós, aí voltando para a carta e voltando para as chaves que esse budismo que eu estou estudando aqui traz, né? Como que a gente pode
encontrar dentro de nós a ternura necessária para esse processo, a compaixão necessária para esse processo. Como que a gente pode exercitar a sutileza, a leveza, a tolerância, não naquele lugar de tolerar o que a gente, o intolerável, né? Mas num lugar de se abrir a, a acolher o que está acontecendo. Não necessariamente trazendo para dentro, mas de aceitando que a coisa está acontecendo ali na nossa frente. É de perceber o que é, tá, então eu vou aceitar para poder ver o que que é, o que está acontecendo. Né? E tratar a si mesmo com carinho. Mesmo que a situação exija de nós maior firmeza, como que é ter firmeza com carinho? Eu sempre falo assim que se a gente for carregar um copo cheio d'água e tentar, né, encher ele até o topo, assim, né? E tentar atravessar aquelas brincadeiras de criança, de pôr um ovo na colher, sabe aquelas brincadeiras de buffet que a gente tinha na nossa geração? De pôr o ovo na colher e tentar carregar com a mão ou com a boca, né? É um movimento que exige uma atenção, assim, muito grande, né? E que a gente precisa, ao mesmo tempo, estar relaxado. Se eu tô muito tensa, eu não consigo carregar aquele ovo naquela colher ou aquele copo cheio de água sem derrubar tudo, né? Se eu não tiver o mínimo de firmeza, eu também não consigo sustentar aquilo ali. Eu tenho que ter um tônus muscular, né? O tônus exato ali, né? Para conseguir segurar aquele copo, segurar aquela colher, não deixar aquela água cair ou não deixar aquele ovo cair. E ao mesmo tempo eu tenho que ter uma leveza, porque se não tiver uma leveza, vai destrambelhar tudo. Né? Essa leveza, essa maleabilidade para ir ajustando. Então é isso, eu trago mais uma palavra, que é fazer ajustamentos criativos. Né? Que ajustamentos criativos eu posso fazer para crescer, para ampliar o meu repertório, para ampliar o meu modo de ser, para descobrir novas formas de existir. Né? Novas formas que não me foram apresentadas, mas que eu posso descobrir aqui dentro de mim, criativamente mesmo. Né? E aí a gente vai se criando a si mesmo a cada momento. Então, bastante coisa que eu falei aqui, né? Mas espero que tenha ficado, que esteja ficando claro, assim, né? E que esteja trazendo perguntas também. Né? E aí eu vou trazer aqui uma epígrafe do capítulo 13 da Pema Chodron, que é de um capítulo chamado Ampliando o Círculo da Compaixão. Ela diz assim: somente em um espaço aberto e sem julgamento podemos reconhecer o que estamos sentindo. Somente no espaço aberto, onde não estamos ocupados com nossa própria versão da realidade, podemos ver, ouvir e sentir os outros como realmente são, o que torna possível estar e comunicar-se adequadamente com eles. Então, assim, somente nesse espaço aberto, quando a gente não está ocupado, onde a gente não está ocupado com a nossa própria versão da realidade, geralmente essa versão que vem muito rápido, ela é a versão apoiada pelos condicionamentos, né? E quando a gente está firmado ali numa obstinação mesmo, né, em relação à realidade, do tipo, isso é assim e pronto, quando a gente não está aberto a perceber, como se estivesse percebendo pela primeira vez, né, é somente nesse estado que a gente pode ver e ouvir e sentir o que realmente é. Ou se aproximar um pouco mais do que realmente é, né? E isso em relação aos outros, ela traz aqui da comunicação, né, com os outros. Mas eu sempre gosto de dizer que esses outros, eles não estão só fora de nós. Nós temos 1 milhão de seres dentro de nós, 1 milhão de seres que às vezes até assumem a frente nas situações, porque cada um deles tem uma habilidade, cada um deles tem uma qualidade, uma característica, uma força, uma sombra, né, uma luz, uma sombra. E esses 1.000 seres estão aqui dentro, e se a gente não vai conhecendo eles, se comunicando com eles, negociando com eles, né, a gente perde essa oportunidade mesmo de ganhar intimidade com esse nosso universo interno. Então não é só sobre os outros lá fora, é sobre os outros aqui dentro também. Né? Alguém tem alguma pergunta? A gente vai fazer uma prática daqui a pouco. Não? Tá bom. Às vezes a gente tem muitas perguntas dentro, né? E essas perguntas a gente pode deixar ressoar também. Também é um exercício, né? Não ficar tentando responder. Não sei se vocês repararam, mas eu sempre trago, né, a fala também não como aquilo que é ou não é, né? Sempre tentando abrir, ajudando a abrir
né? Porque é esse exercício de abrir esse espaço. Então hoje a gente vai fazer 2 momentos, tá? O primeiro momento a gente vai fazer uma respiração, é uma prática respiratória. Eu tenho trabalhado com breathwork, que é uma abordagem em que a gente trabalha com respiração, com uma respiração conduzida, com contagem. Por quê? Pra gente regular o nosso sistema nervoso, né? E na sequência, a gente vai fazer, isso vai ser por alguns poucos minutos, e na sequência a gente vai entrar numa, numa visualização com música, e ao final disso eu vou tirar a música. E aí a gente vai praticar a atenção plena, tá? Por que esse caminho hoje, né? Porque a meditação de atenção plena ela é muito desafiadora para muita gente quando a gente começa direto com ela. Às vezes a gente faz essa autorregulação antes e a gente consegue ter uma experiência é, mais tranquila lá no final também, de mais presença, né? Mas é muito legal, eu gosto sempre de dizer, né? É muito legal que a gente também faça a atenção plena direto, né? E aí, quando vocês forem fazer isso, é legal de vocês estarem abertas a escutar os atravessamentos, né? A dar espaço para os atravessamentos, mas não se apegar a eles, né? Os atravessamentos vêm, assim como eles vêm, eles vão. Depois eu resolvo. Pega a coisa e coloca aqui do lado e volta a atenção para a respiração, né? Traz para a respiração, traz para a respiração. Porque a respiração, ela é a nossa âncora da prática de atenção plena, no silêncio, né? Então a gente vai chegar lá, isso, no final, tá bom? Então, vamos lá. Eu ia fazer com uma gravação, mas eu vou fazer com ao vivo mesmo, hoje. E aí, deixa eu colocar a música aqui. Eu quero testar com vocês. O volume da música e da minha voz estão bons? Vocês escutam as duas coisas bem escutados? Mas assim, eu assim. Sim, dá. Sim? Sim. Então tá bom. Então deixa eu voltar pro início. Então a primeira coisa, assim, a gente vai encontrar uma postura alinhada, mas sem rigidez. Então se você está numa cadeira, eu sempre recomendo que tenha uma almofadinha. Essa almofadinha você não vai colocar lá embaixo do bumbum, não. Você vai colocar na curvatura da coluna, na lombar. Por quê? Porque aí ela ajuda a gente a encaixar a coluna lá atrás, né? E deixar as escápulas ali bem apoiadas, né? E aí a gente encontra esse alinhamento sem rigidez. O mais legal é sem nada, é desencostado, é você se sustentando mesmo, você encontrando o seu alinhamento, porque essa é uma busca também, esse também é um exercício. Encontrar esse alinhamento da coluna sem rigidez é uma musculação, vamos dizer assim mesmo, né? Uma musculação dessa firmeza que eu falei antes, né? Com uma delicadeza, com uma gentileza. Mas às vezes a gente tá com problema de coluna, tá com uma dor, então eu sempre trago essa chave assim de você encontrar também o que é confortável para você. A gente está começando aqui agora, não sei qual que é o nível de prática, o quanto que cada uma de vocês pratica, né? Então assim, cada uma vai buscando esse avanço, né? Nível um, nível 2, nível 3, né? Então começa com a almofadinha e aos poucos vai tirando, tá? Então encontra essa postura alinhada sem rigidez, em que o seu abdômen fique livre para poder essa respiração também ocupar todo o seu ventre. Imagina que essa respiração, já vai experimentando conforme eu vou falando, né? Pode fechar o olho se quiser. Imagina que essa respiração, ela expande a tua caixa torácica como uma caixa que é 3D, que cresce para os lados, cresce para trás, cresce para frente. Ela só não cresce com os ombros se levantando, tá? Então tu procura manter os ombros relaxados. Os ombros, eles são um sinal pra gente. Se eu tô tensionando os ombros, é porque não estou soltando, não tô deixando cair esse peso. Então deixa cair o peso. E a cada inspiração, percebe inflar o corpo todo como uma caixa que cresce 3D. E na expiração, você esvazia. E vai encontrando esse lugar em que a inspiração, ela vai ficando cada vez mais tranquila, ela vai ficando cada vez mais leve, mais suave. E que eu não faço força para inspirar. E ao expirar,
eu deixo cair o peso dos ombros, eu deixo cair as tensões, eu deixo escorrer o que quer que esteja me atravessando. Mesmo que seja uma coisa muito boa, tá, porque a nossa mente ela é maravilhosa, ela é muito esperta, às vezes ela traz uma coisa boa, um pensamento bom, uma imagem boa, gostosa, linda, e a gente vai, se apega e viaja nisso e esquece completamente da nossa respiração, esquece completamente do nosso corpo, né. Então busca esse movimento de não se apegar a nada, nem se for algo bom, algo gostoso. Se traz de volta para a respiração nesse primeiro momento. Percebe o ar entrando e o ar saindo. O ar frio entrando, o ar quente saindo pelo seu nariz. Percebe essa temperatura. A cada inspiração, você vai se trazendo para dentro de si. Você vai recolhendo as suas partes ao redor, se trazendo para dentro. A cada inspiração, você pede permissão para si mesma para entrar nesse estado de centramento, em que o mais importante de tudo que acontece é você, com você, respirando. Que o que acontece ao redor é só o fundo musical do que te acontece internamente. A melodia mesmo é esse momento de você com você. É o som da sua respiração, é o som dos ruídos do seu próprio corpo, caso haja. E você vai entrando num silêncio do corpo, num corpo que parece estar estático, mas que na verdade ele está num pulso de expansão e de recolhimento, sendo que essa expansão é a abertura do espaço para você entrar ainda mais dentro de si. E o recolhimento é uma soltura, é um soltar disso que está dentro de si, deixando decantar, como a neve de um globo da neve que vai tombando lentamente e vai encontrando o seu lugar no solo do seu ser. Então, na inspiração, você se traz para dentro, abre espaço para estar consigo, e na expiração, você assenta, você deixa isso tombar, encontrar um novo lugar dentro de você. E assim você segue o seu movimento. Não se assustem, eu vou soltar a música agora e a gente vai fazer uma respiração em que a gente vai inspirar em 6 segundos e expirar também em 6 segundos. Se você se perder do ritmo, se você não conseguir inspirar em todo esse tempo, você segura um pouquinho e aí engata comigo na expiração, mas vai buscando associar o seu ritmo ao ritmo da condução, vai aos poucos encontrando quanto de ar você traz para dentro, quanto de ar você põe para fora, para conseguir usar todo esse tempo de 6 segundos de inspiração e de expiração. Então vai se preparando. Faz uma última inspiração bem profunda. Solta todo o ar. Nós vamos começar inspirando em 3, 2, 1. Inspira. 2, 3, 4, 5, 6. Solta. 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 2, 3, 4, 5, 6. Solta. 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 2, 3, 4, 5, 6. Solta. 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 2, 3, 4, 5,
6, solta. 2, 3, 4, 5, 6, inspira. 2, 3, 4, 5, 6, solta. 2, 3, 4, 5, 6, inspira. 2, 3, 4, 5, 6, expira. 2, 3, 4, 5, 6, inspira. 2, 3, 4, 5, 6, solta. 2, 3, 4, 5, 6, inspira. 2, 3, 4, 5, 6, solta. 2, 3, 4, 5, 6, inspira. 2, 3, 4, 5, 6, solta. 2, 3, 4, 5, 6, inspira. 2, 3, 4, 5, 6, solta. 2, 3, 4, 5, 6, inspira. 2, 3, 4, 5, 6, solta. 2, 3, 4, 5, 6, inspira. 2, 3, 4, 5, 6, solta. 2, 3, 4, 5, 6, inspira. 2, 3, 4, 5, 6, solta. 2, 3, 4, 5, 6. Dá uma última inspirada. Segura com o pulmão cheio pelo tempo que você consegue. Solta. E segura com o pulmão vazio por todo o tempo que você conseguir, buscando manter esse estado de vazio, percebendo esse vazio. Só inspira quando você realmente precisar, bem devagar, mas se mantém sem ar um tempinho. E aí, se você precisar inspirar, você inspira, solta o ar e segura novamente. A cada vez que você segura sem ar, você vai percebendo o seu corpo, percebe as reações. Quando ele começar a dar uma sensaçãozinha de que precisa respirar, você segura só mais um pouquinho, e aí você inspira devagar. Vai exercitando essa calma diante do vazio, se permitindo mergulhar no espaço do vazio. Deixa a música te levar. Deixa a música te conduzir. Você vai inspirando e sustentando o seu vazio quando solta o ar. E agora você pode fazer sua escolha. Você pode deixar sua respiração fluir normalmente, no ritmo da música, ou você pode seguir fazendo essas apneias, essas pausas. Percebe o que você sente que você precisa aqui agora.
agora a gente vai para essa nova etapa da meditação de atenção plena, no silêncio. Mas segue escutando a música que toca dentro de você. Pode deixar a respiração fluir como ela precisar, como ela estiver. Foca na entrada e na saída do ar. Você pode se atentar à temperatura do ar que entra, à temperatura do ar que sai, ou ao movimento do seu ventre, com cada expansão e recolhimento. Se você sentir algum incômodo, se algo te chamar a atenção, você vai exercitar se manter aí onde você está e levar a respiração para esse incômodo no corpo. Deixar que a respiração abra espaço, deixar que a respiração faça o seu trabalho gradativamente, sem pressa de tentar resolver esse atravessamento. A cada captura de pensamento, de sensação, você percebe ela, recebe, e aos pouquinhos você se traz de volta. A prática é se trazer de volta. A cada vez que você se traz de volta, você pratica o caminho de retorno a si. A cada vez que você se traz de volta, você abre ainda mais a trilha que te traz do caos e do ruído para esse estado de estar consigo, centrada, presente, aqui e agora. Se dá conta de onde você está aqui agora. Se dá conta de onde você está aqui e agora. De onde está a sua atenção, a sua presença. Se a sua atenção está nesse pulso vital de entrada e de saída do ar, ou se aconteceu alguma captura. Neste momento a gente abre mão de elaborar, de interpretar. Se for importante, o que quer que seja, volta depois. A gente vai abrindo espaço para confiança. Confiança de que é possível estar consigo. Abrir mão de qualquer outra coisa por alguns minutos.
Aos pouquinhos, a gente vai se preparando para recolher essa prática, para encerrar ela com muita calma, com muita tranquilidade. Você vai aos pouquinhos recolhendo a sua experiência. E aos pouquinhos você vai inspirando e expirando mais profundamente, gradativamente aumentando esse fluxo, aumentando a sua expansão e o seu recolhimento, quase como quem vai buscando mesmo aumentar tanto até espreguiçar o corpo por dentro. Tem gente que até estala assim quando puxa esse ar, expande, 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 expande. E ao soltar o ar, você pode sonorizar um ah. 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 Conforme você vai soltando esse ar mais sonoro, você vai acordando o corpo, espreguiçando ele por dentro. Você pode esfregar os dedos uns nos outros para acordar a sensorialidade, caso você esteja muito relaxada. Caso você já esteja bem desperta, encontre o que o seu corpo precisa. Vai deixando esse espreguiçamento crescer, crescer na matéria também. Estica para um lado, estica para o outro. Você já abre a laringe, abre a garganta. Toma um golinho d'água quando você já tiver aberto os olhos. Leva o seu tempo para se trazer ao movimento novamente. E aí, a Natália já pegou o caderninho dela, que ela já está acostumada, né? Se você tiver um caderninho, um papel, aí um lápis e quiser fazer alguma anotação, fique à vontade. Eu vou me despedir de quem está no YouTube, para a gente poder abrir a nossa conversa, né? Então, só para adiantar aqui, para quem está no YouTube, os encontros do Cultivo da Presença acontecem todas as terças-feiras, pela manhã, às 7h30, para a gente começar o dia por nós. É para poder, para a maior parte das pessoas conseguir vir antes do trabalho, por esse horário. É uma prática que dura 45 minutos nas terças-feiras. Hoje é um dia especial, por isso que a prática está um pouquinho mais longa, é feriado, né? E, para quem não sabe, eu ofereço esses atendimentos individualmente também, para a gente trabalhar dentro da especificidade de cada um, da necessidade de cada um, além dos atendimentos terapêuticos, mesmo com psicoterapia profunda, arte-terapia. E eu tenho Presença Viva, que é o nome da minha comunidade no WhatsApp, onde você vai ter acesso aos links do Cultivo da Presença e onde você vai ter acesso a todas as práticas que eu oferecer, tanto as gratuitas quanto as não gratuitas. O novo ciclo do Presença Viva, que é um grupo terapêutico, que tem ciclos de 3 meses, começa em janeiro. Então, fica esperto por aí. Quem tiver interesse de saber mais, a gente vai fazer alguns encontros gratuitos também abertos ao longo dos próximos meses. Então, um beijo e agora eu fico aqui com quem está na gravação para poder tirar dúvidas, poder ter uma escuta e poder aproveitar um pouquinho mais esse momento dessa prática que foi bem especial. Um beijo, boa semana.